Hoje nós vamos tratar de um tema bastante dramático. Você sabia que talvez, eventualmente, pode existir uma maldição rondando a sua vida? E nós trouxemos um teólogo e um crente para poder livrar você dessa maldição. Brincadeira, gente. Nós vamos falar hoje sobre maldição hereditária. Será que isso é verdade? Everson e Tarcísio, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Everson. Obrigado pela participação. Para quem não conhece, está chegando aqui por esse episódio, né? Nós estamos aqui com o Everson, que é teólogo, né? E vai trazer aí mais luz às nossas questões sobre Deus. Muito obrigado. Bacana, né? Nossa, é um prazer mesmo estar aqui, né? E com certeza a gente vai colocar, na verdade, várias questões, né? Depois a gente vai falar também sobre a teologia da prosperidade, a gente vai trazer alguns temas que são quentes agora, atuais, né? Muitas vezes que a gente vê por aí, né? E é importante a gente sempre trazer à luz da Bíblia, né? Do Evangelho, o que a gente pode falar a respeito disso, né, pessoal? Exatamente. Eu acho que hoje a gente começa aí um debate, né, que a gente já vem comentando algumas vezes nos episódios anteriores. Verdade. E que vão dar a possibilidade de a gente entender um pouco melhor qual é a verdade por trás disso, se é que existe alguma verdade por trás da maldição hereditária. Everson, o que acontece quando a gente pensa sobre maldição hereditária? De onde surgiu isso? Você consegue dizer pra gente em que momento da história da fé cristã no mundo alguém teve a bendita ideia de dizer que o pecado do meu antecessor, né, do meu antepassado, não sei o quê, vai vir e vai impactar pelo menos na minha vida espiritual? Eu acho que nós vamos discorrer muito sobre isso, sobre essa questão da vida, das coisas erradas, como que elas impactam no contexto geral. Mas de onde surge isso? Por que alguns pastores estão falando isso? Né? Por que esse assunto surgiu no meio de algumas igrejas? Oi, Léo, muito bem. A teologia da maldição hereditária, ela é uma coisa relativamente nova, né, na história da teologia. Os reformadores não falavam nada sobre isso, né? Pelo menos não se tem registro assim muito claro sobre essa questão. Isso aí tudo vem como uma demanda, vamos dizer assim, de mercado, né? Porque as pessoas, elas me parece que são muito ligadas na nossa época a questões bem místicas, né? Isso encontrou um terreno fértil na nossa nação brasileira, porque o Brasil, ele é uma miscelânea, né, de povos. A nossa própria história, ela já traz em si algumas religiões que acabaram se sincretizando. Então, por exemplo, você tem no Brasil, na fundação do Brasil, né, existiam aqui, quando os portugueses chegaram, existiam aqui os índios, que já habitavam a nossa terra. Os portugueses vieram com a Igreja Católica, que trouxe a sua religião para o Brasil. Os índios tinham já os seus rituais de pagelança. Então, a Igreja Católica vem para o Brasil e começa um processo de catequização dos índios. Porém, os índios não se sujeitaram à escravidão. O que os portugueses fizeram? Eles trouxeram os africanos para cá. Os africanos vieram com a sua religião africana. Agora imagine o povo brasileiro. O povo brasileiro se tornou uma mescla de rituais de pagelança indígena com o catolicismo romano, com a bruxaria europeia e com as religiões afro. Então isso tudo virou uma miscelânea e surgiu o povo brasileiro no aspecto religioso. Então quando você coloca uma temática como a temática da maldição hereditária, que tem uma raiz no espiritismo,
porque tem uma raiz nas relações dos antepassados com a realidade presente, porque o Espiritismo, como vocês sabem, ele tem como base a ideia da reencarnação. Essa ideia da reencarnação, ela vem lá do passado, ela vem dos povos animistas e depois vem dos povos hindus, budistas, que já acreditavam na transmigração da alma, ou seja, as almas iam passando de seres, às vezes de objetos para seres, e de seres inferiores para seres superiores. Então, dependendo da conduta de uma alma aqui na Terra, no processo em que ela está vivendo, quando essa pessoa morre, ou este animal morre, ele vai reencarnar, ele vai transmigrar, passar de um lugar para o outro. Bom, essa ideia da transmigração das almas, que está muito clara nas religiões orientais e asiáticas, né? Asiáticas, orientais e europeias e africanas, elas vêm com uma força muito grande e dali vai surgir também o Espiritismo. Então o Espiritismo vai falar desse processo de reencarnação das pessoas. Agora, quando você fala de teologia da maldição hereditária, você está falando de alguma coisa que vem dos antepassados e que vai influenciar de alguma forma a vida das pessoas. Bom, como o projeto de vida de cada pessoa, obviamente, é se dar bem aqui na Terra, é ter prosperidade, é ter vida boa, é estar com saúde, esse é o projeto das pessoas aqui na Terra. Quando isso não dá certo, quando não acontece, quando uma pessoa não consegue sair de uma vida pobre financeiramente para adquirir uma vida mais rica, quando a pessoa não tem sucesso no amor, não dá certo na família, então ela precisa procurar onde é que está o problema. Ela olha para a vida dela, se eu não encontro nenhum problema, então está no seu antepassado. Aí você joga o problema para trás. E aí as pessoas vão atrás disso. Everson, você fez uma introdução fantástica, assim. Eu nunca tinha feito, confesso que eu nunca tinha feito toda essa relação da nossa construção religiosa. É verdade. Nessa perspectiva histórica. E aí, você colocou um ponto que eu estava aqui pensando, né? A questão da maldição religiosa, da maldição hereditária, ela é, na verdade, um grande conforto, né? Porque, assim, eventualmente a pessoa tem algum problema na vida, um problema de saúde, um problema financeiro, e ela exterioriza esse problema, que às vezes é culpa dela, sim, por N razões, ou não, ou é uma fatalidade, Fatalidade, às vezes, é verdade. Uma situação que aconteceu, sim, e ela externaliza isso e terceiriza, né? Exato. Isso é culpa do meu pai, que ele era muito... Exato. Né, como é que fala? Era um Mundano. bruxo, Era era um um mulherengo. adúltero, Às vezes é. E é culpa dele, se não Exato. fosse ele e tal. Interessante. Porque você... a gente tende sempre a repassar a culpa para o outro. Obviamente, nem tudo que acontece conosco é culpa, como você disse, diretamente dos nossos atos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em cadeia, nós vivemos num mundo, né, social. Então, a ação errada de uma pessoa, ou errada ou certa, ela pode me afetar de alguma forma. Então, ela me afeta às vezes. Então, não necessariamente tem a ver com questões particulares minhas. Mas sempre há uma pergunta, por que ele se deu bem e eu não me dei bem? Então, eu vou buscar, né? Às vezes eu encontro, né? O cara lá não se esforçou, ou de repente não aproveitou as oportunidades que teve na vida, etc. Pode ser que tenha uma culpa nele ou não. Então, ele vai olhar para isso, mas na realidade é muito mais cômodo você terceirizar a situação. Ou seja, não, é o meu tataravô, é o meu bisavô. E aí você entra para um campo místico, onde você vai depender de certos gurus que vão fazer, né, uma análise espiritual na sua linhagem e trazer para você
né, um diagnóstico. Não, tá lá, então assim, o cara tá dando errado aqui, ele vai de repente no centro, né, e aí lá evoca uma alma do passado que vai dizer, não, o problema é porque tá lá no seu antepassado, precisa fazer isso, aquilo, outro, e aí entra questões financeiras e tudo. E o mundo, vamos dizer assim, eu vou falar do meu mundo evangélico, né, do protestante, o mundo protestante, porque como se baseia, às vezes, nessa ideologia do mercado também, né? Infelizmente. Eu ia fazer essa pergunta. Em que momento isso chega para o mundo cristão? Eu sei que você vai falar na perspectiva protestante, mas eu acho que isso acaba chegando de maneira geral aí. Sim. Porque quando chega numa igreja, acaba, né? Exato. Como que isso... Eu acho que você ia falar isso agora, né? Mas eu queria só pontuar essa pergunta. Como que isso entra no mundo cristão? Isso aí vai começar basicamente no século XX. Então, no século XX, com as transformações sociológicas que nós temos, culturais do país no século XX, tanto os Estados Unidos, né, que tem raízes no século XIX, mas aí ele vai necessariamente começar a aflorar no século XX. Então, no século XX, nós temos, né, a desilusão, porque o século XX é marcado pela desilusão, né, do racionalismo, vamos dizer assim. Porque até então, até no século XIX, né, XVIII, nós tínhamos o ser humano tinha um ideal, que era o ideal, nós estamos presos às questões muito místicas da igreja, que controla tudo, né, o homem precisa se libertar. Então nós temos no século XX, vamos dizer assim, um boom da ciência, onde houve uma libertação, vamos dizer assim, do ser humano de questões religiosas para uma questão mais científica. Então você tem a descoberta, né, do átomo, a divisão do átomo, você tem uma série de situações que vão surgir no século XX que vão explodir, vamos dizer assim, cientificamente. Então o homem endeusa o próprio homem. A razão humana se torna o centro e a medida de todas as coisas. Porém, só no século XX, qual foi o resultado desse endeusamento do próprio ser humano? Nós temos no século XX as duas grandes guerras mundiais que ceifaram a vida de milhões de pessoas. Então isso vai gerar uma depressão social, cultural, vai gerar uma desestabilização na consciência humana, porque nós achávamos que a esperança estava na racionalidade, e a racionalidade do homem que desenvolveu a bomba atômica matou milhões de pessoas. A ciência ajudou nos forno de cremação, de gás, câmaras de gás e etc, para matar milhares de pessoas. Então assim, isso já leva a uma decepção com o ser humano. E aí começa-se uma volta para o místico. Então, se não está na racionalidade, está na espiritualidade. Só que aí já é uma espiritualidade que até então era uma espiritualidade, vamos dizer assim, um pouco mais hegemônica no mundo ocidental. Porque vinha de uma raiz forte católica, apostólica, romana. Então a Igreja Católica dominava, vamos dizer assim, o mundo da cristão. E aí agora, como houve essa libertação no século XX, XIX e XX, com o enfraquecimento, né, do poder católico romano político e cultural no mundo, então há essa libertação e há então essa derrocada do ser humano. E aí o que vai acontecer? Agora isso abre espaço para tudo quanto é tipo de misticismo que houve. Né? Claro que já no século XVI nós temos a reforma protestante, que vai protestar contra postulados da Igreja Católica, aquela coisa toda, mas ainda nós estamos dentro de um ambiente muito cristão, vamos dizer assim. Agora nós temos aí começa a explosão do místico. Ali dentro tem uma discussão da fé, mas é da fé cristã, ponto. Exato, né? Exato. Então vai ter algumas divergências na forma de cultuar a divindade, etc. Sim. E tal, mas está dentro, é o que você falou. Do espectro cristão. A hora que você abre a porteira do mal... Aí você tem uma invasão. Então, o que vai acontecer? A partir daí, e também com essa decepção, esse desapontamento
que houve, né, esse desapontamento que houve do ser humano em relação ao ser humano, e a partir da destruição das 2 grandes guerras mundiais, você tem uma tentativa de, pô, eu tenho que dar certo na vida, porque eu já estou vendo que tudo ao meu redor virou em nada, virou em caco. Então eu tenho que dar certo na vida. Então, esse desejo que está intrínseco do ser humano por dar certo na vida, com a proposta mística da religião de fazer com que você dê certo na vida, vai fazer com que o ser humano vá buscar. Então começa no século XX essa questão, não, eu tenho que dar certo, né? E aí você une o misticismo, que é essa busca pelo espiritual, essa busca pelo passado, que já vem de religiões, né, lá de trás. Você vai unir isso aí com o desejo de crescer na vida material, e você tem a teologia da maldição hereditária, que vai buscar embasamento bíblico, mas não há embasamento bíblico para a teologia da maldição hereditária. E eu espero, de alguma forma, contribuir para desanuviar um pouquinho esse pensamento aí, que vai buscar na mas está na Bíblia a maldição e tal. Nós vamos explicar isso daqui a pouco, mas senão só eu falo e vocês só escutam. Não, super legal, é muito né? bom escutar ele. Né? Muito legal, verdade. E assim, nossa, eu acho que já foi um início muito bom desse episódio, né? Exatamente isso, esse overview aí, né? Esse resumo. E bem, eu acho que eu vou entrar então nessa parte que você comentou, né? Na Bíblia mesmo eles... Tem muitas campanhas, né, que o pessoal faz, né? Quebra de maldição hereditária. Eu acho que entra até em, enfim, várias denominações, né? São múltiplas denominações que... Sim, você vê na TV, você vê em vários lugares essas coisas. Então, assim, e essa questão mesmo de orar pelos aqueles que já se foram, que eu acho que aí entra também na católica, né? De algumas coisas nesse sentido, dessa cultura. Então, o que você acha que poderia ser... por onde começou isso? Porque assim, por onde começou a gente já tem. Agora a questão aqui da maldição em si tá realmente na Bíblia, né? Então a gente vê desde Adão e Eva, igual você falou. Tá ou não tá na Bíblia? Tá, e tem várias passagens que eu vou colocar. Manda lá. Eu coloquei, porque realmente fala de Adão e Eva, a maldição de Adão e Eva, que eles foram expulsos do Jardim do Éden. Tem a maldição de Caim, que é o filho de Adão e Eva, né? Que Deus o amaldiçoou porque ele matou o irmão, né? Sim. Tem a maldição de Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus o impediu de fazê-lo. Enfim, tem vários aqui, tem uma lista. Isso não é justo com você, ele tá com uma cola. Gente, mas ele podia ter também, ele que fechou o computador. Tô perdido aqui. Assim, tem o celular ali que você. E tem, por exemplo, a maldição de Davi, né? Após ele ter cometido adultério lá com Batseba e assassinado seu marido, né? Deus amaldiçoou Davi, dizendo que a espada nunca deixaria sua casa. Okay. Então tem vários pontos. Nossa, tem uma lista, tem mais aqui, mas eu não vou. Senão a gente vai falar só disso, né? Enfim, tem vários aqui. Ananias e Safira também, que é bem comentado. Que eles venderam suas propriedades aqui já no Novo Testamento. Que mentiram sobre o preço, né, que receberam sobre essas propriedades, retendo parte de dinheiro para si próprios, né? E Deus os amaldiçoou e ambos morreram instantaneamente. Enfim, tem várias questões, né? Dentro das escrituras, assim, bem... polêmicas. Muito interessante. Interessante. Bom, eu acho que a gente precisava começar com a definição dos termos. Porque o que acontece? Você pega um termo bíblico e você modifica, é uma estratégia aí, você modifica o significado daquele termo, ou você amplia o significado daquele termo para ele significar algo que ele nunca significou. Então, essa é uma doença do nosso século e da nossa sociedade. Você pega um termo, tá lá, ele significa alguma coisa, e quando se fala, se tem aquilo em mente, mas você vai embutindo elementos naquele significado, e ele vai se tornar alguma coisa significando algo que nunca significou. Então, o que é a maldição, biblicamente falando? Maldição é a punição de Deus em relação ao pecado. Então, assim, você, no Antigo Testamento, você cumpriu a vontade de Deus, você é abençoado, ou seja, recebe os benefícios do cumprimento da vontade de Deus. Você descumpriu a vontade de Deus, você é
amaldiçoado, ou seja, você recebe a punição por parte de Deus do descumprimento da vontade dele. Então, maldição ou bênção é você receber as coisas boas ou você receber a punição de Deus em relação aos seus atos. O problema é que a palavra maldição, ela assumiu um significado para nós e a nossa sociedade mística que ela não tem na Bíblia. Mágico. É mágico. Então a maldição, ela se tornou um elemento mágico, cheio de espiritualidade do mal, impulsionado por anjos e demônios caídos. Então, a partir daí, que não tem necessariamente a ver com Deus, a partir daí, então, se cria uma ideia, por exemplo, meu avô, o meu bisavô, ele foi um homem que viveu no adultério, na prostituição, essa coisa toda. Então, a partir daí, existe toda uma áurea mística, maligna, que estava no meu bisavô, que vai passar para o meu pai, que vai passar para mim, e que eu tenho que ir atrás de algum líder espiritual que possa fazer uma regressão e quebrar essa áurea mística em nome de Jesus, fazer alguma coisa desse tipo. Mas essa prática nunca existiu na Bíblia. Nunca. Nunca. Por como que se quebrava a maldição, começa a pregar, como que se quebrava a maldição na Bíblia? Se quebrava obedecendo. Então, por exemplo, você desobedeceu, punição. Você obedeceu. Você obedeceu, acabou a punição. E quem é que amaldiçoava? Não era o diabo, não eram os demônios, não era nenhuma força espiritual mágica, era o próprio Deus. Então não tinha assim, por exemplo, olha, Davi vai lá agora e faz, então, o filho, o neto de Davi, fazer uma quebra. Não existia quebra de maldição. Isso é uma coisa que vem da nossa sociedade mística, porque isso foi herdado dos centros de terreiros de macumba. Porque é o centro de macumba que faz a quebra de alguma ação mágica que vem de outros para você. Isso foi herdado pelos evangélicos por falta de conhecimento bíblico. Então, mas tem a palavra maldição na Bíblia? Tem a palavra maldição, que é justamente a recompensa pelo erro. Ou seja, você errou, vem a sua punição. Então, se pega textos fora de contexto, porque todas as vezes é o próprio Deus. Ora, se Israel pecasse contra Deus, ele recebia a punição. E uma das punições de Israel foi, por exemplo, o exílio babilônico. Essa é uma das punições que veio sobre o reino sul de Israel. E nessa questão, não adiantava Israel quebrar a maldição. Eu quebro, eu arrebento, eu destruo a maldição em nome de Deus. Passa a fogueira de fogo. Não adiantava. Desobedeceu, a chuva de sal. Vai para o cativeiro babilônico. E tem um prazo, 70 anos de cativeiro babilônico. Obedeceu, volta para a terra. Entendeu? Então é isso. É simples, é fato. Então eles pegam um texto. É lógico. Deus não vai fazer um treco complicado. Exato. E você tem, por exemplo, né, o texto bíblico que vai falar das bênçãos e de maldição, que é o mais famoso, é os textos lá de Deuteronômio, capítulo 27 e capítulo 28. Bom, Moisés escreveu 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Deuteronômio é um livro escrito numa formatação contratual do Antigo Oriente Médio. Ele usa a mesma formatação contratual, ou seja, formatação de um contrato que se fazia naquela época na região do Antigo Oriente Médio. Então, no livro de Deuteronômio, os contratos, eles falavam sobre os contratantes e depois, no final, eles falavam, então, sobre benefícios e punições em relação ao cumprimento ou ao descumprimento do contrato, como nós temos hoje. Então você aluga uma casa, vai falar sobre você e tal, e vai falar só se você cumprir deveres, deveres e direitos. Então, se você cumprir o contrato, você recebe a bênção, que é o quê? Morar na casa, você está alugando uma casa, ficar o tempo que você quiser ali, entrar e sair a hora que você quiser, ter cachorro ou não ter cachorro, é o seu direito dentro da sua casa. Você descumpriu o contrato, quebrou o contrato,
a Bíblia vai chamar de maldição. O que é? Vai vir a hora de despejo, você não pagou aluguel, você vai ser processado, vai vir a hora de despejo, seja o que for, você vai ser tirado da casa. Este é o que a gente chama de maldição na Bíblia. Então Deus fala para Israel, existe 2 montes lá na terra de Canaã, Monte Ebal e Monte Gerizim, que está lá em Deuteronômio 27 e 28. E Deus diz, então 6 tribos vão ficar no Monte Ebal e 6 tribos vão ficar no Monte Gerizim. Gerizim vai representar a bênção. Ou seja, se vocês cumprirem a lei que nós fizemos, Deus faz um contrato com o povo de Israel, que é chamado de pacto, que é feito onde? No Monte Sinai. Quando Moisés sobe o Monte Sinai, e ali então Deus dá toda a lei e um resumo da lei, que seria as tábuas dos 10 mandamentos, que representava a permanência ou perpetuidade da lei. E aí, por isso que era feito em pedras. Mas não era só 10 mandamentos que tinha. A lei tinha-se um monte de regras e mandamentos na lei, mas ela é representada pelos 10 mandamentos nas tábuas de Moisés. É como se fosse um índice. Exato. Então ali você tem um pacto entre Deus e o povo de Israel. Nesse pacto, Deus está fazendo, olha, então vocês vão agir assim, 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 e se vocês cumprirem, vocês vão comer o melhor da terra, vai dar tudo certo para vocês. É um pacto entre Deus, não é entre nós e Deus. Deus é o povo de Israel, porque lá no Novo Testamento, Paulo vai falar, o segundo pacto anula o primeiro. É o primeiro feito entre Deus e o povo de Israel. O segundo é feito entre nós e Cristo, entre Cristo e a igreja. Então você tem um pacto ali, e nesse pacto, se vocês cumprirem, vocês vão comer o melhor da terra. A base é a terra. A base é a produção de alimentos. A base é as ovelhas. A base é a paz. É a terra que emana leite e mel. Isso, né? porque existia muita guerra naquela época. É. Então vocês vão ter paz se vocês cumprirem a minha lei. E se vocês descumprirem a lei? Então no Monte Ebal, as 6 tribos de Israel vão pronunciar a maldição. O que é a maldição? A maldição é a punição. Se vocês descumprirem a lei, a terra não vai produzir o seu fruto. Eu vou mandar gafanhotos que vai destruir tudo. Não é demônio, não. Gafanhotos vão destruir tudo a terra de vocês. E não é o diabo que está mandando, é Deus. Não adianta você quebrar, repreender, amarrar, jogar, quebrar. Não adianta nada disso aí. É Deus queimar. Não adianta nada, é Deus que está mandando. Se você descumpriu, não adianta nada. Se você descumpriu descumpriu o pacto, vem a punição. Não adianta você gritar, fazer protesto, poder colocar faixa, jogar água benta para tudo quanto é. Você vai para o... Não adianta. Se você descumpriu, eis aí a tua punição. É assim que acontece. Então, veja bem, você tem a bênção, que é o privilégio do cumprimento do pacto. A maldição, que é a punição pelo descumprimento do pacto. É assim que está acontecendo. E isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, Deus é simples, né? Exato. Porque ele faz as coisas para que todos tenham acesso e possam entender, né? Uhum. Nós, na Igreja Católica, temos a questão que é muito comum em algumas igrejas mais... carismáticas, eu diria, que são os cultos de cura e libertação. Exato. É um culto porque, na verdade, a missa acaba e aí começa tipo um pregador, que normalmente não é um padre, Uhum. e ele faz lá, tal, e o padre deixou a hóstia consagrada no altar, e num dado momento, né, desse movimento aí de cura e libertação, que eu acho que de fato, se uma pessoa orar e rezar, enfim, ela vai alcançar os pedidos dela na oração. Mas não é, na minha visão, não é a situação. Porque eu não acho que Jesus faria um momento onde você pensa comigo, né? Vocês não são católicos, mas para nós católicos, a comunhão é o próprio corpo de Cristo, certo? Sim. O cara tá na missa, ele assistiu a missa, acabou de comungar. Ele pegou o corpo de Cristo, pôs na língua e engoliu. Uhum. Aí dali 5 minutos começa a cura e libertação. Aquela mesma hóstia consagrada, ou seja, o corpo de Cristo, tá no ostensório, né? Aquele coisa de dourado lá, com vidrinho assim, a hóstia tá lá no meio. A Eucaristia nesse momento, né? Consagrada. Ela passa no meio das pessoas, as pessoas caem. Tipo, relei, caí. Antes não caía. Ela acabou.
minutos atrás de pôr na boca. E não caiu. O corpo de Cristo tá dentro dela. Exato. Aí não caiu. Nada aconteceu. Aí ela, minutos depois, ela rela no negócio e cai. Exato. Então você vê essa propensão mística que não está só no meio do mundo evangélico, está também no meio do mundo católico. Super. Essa propensão mística. E isso, de alguma forma, é um terreno fértil para gerar tudo quanto é tipo de doutrina. Então você tem essa teoria, essa teologia da maldição hereditária, ela vem nesse terreno fértil, certo? Assim, mas então aí vem aquelas questões. Mas olha, meu pai bebia, meu avô bebia, era bêbado, e eu também sou bêbado. Então a maldição hereditária. Bom, é óbvio que o ser humano, ele tem a questão do aprendizado. Se seu avô bebia, seu bisavô bebia, seu pai bebia, você tem mais propensão, até por questões genéticas, mas também por questões de aprendizado. Só que essa teologia da maldição hereditária não explica casos, por exemplo, que eu posso ter um irmão meu que está na mesma condição que eu, filial, teoricamente amaldiçoado também. Exato, teoricamente amaldiçoado, e ele não põe álcool na boca. Aí não se explica, não. Aí não pegou nele a maldição, pegou só em mim. E um pega, no outro não pega. Aí você tem prostituta. A avó era prostituta, a mãe é prostituta, então a filha está sendo amaldiçoada e por isso ela vai ser prostituta. Aí você tem a irmã que não é prostituta, não pegou nela, só pegou nessa. Sabe por que pegou nenhuma e não pega na outra? Entende? Então, assim, cadê na realidade, a justiça de Deus, né? Exato. Então, isso não existe. O que existe, e pode existir, é claro, uma tendência, né, que você tem já genética, por a formação do próprio organismo, que pode realmente, tem pessoas que têm tendência ao alcoolismo genético, né? O que pode existir é influência psicológica, né? Não fala isso pro seu filho porque aí pega a maldição. Isso aí vem lá das mandingas do povo brasileiro do passado, né? O povo passado não pode falar isso que pega. E tudo tem pega. Coisas assim também, até desvira o chinelo. Desvira o chinelo, põe uma ferradura na porta. Bom, o povo já vem nessa consciência. Então, assim, quer dizer, não, pera um pouquinho. A gente tem que entender que as coisas não são assim. Claro que existe o mal, existe o diabo, ele é muito astuto, é esperto, ele está rondando as pessoas, rondando as famílias. Então, se um demônio age numa família, ele pode continuar tentando agir. Mas a partir do momento que você se converteu a Cristo Jesus, você quebrou a maldição. Isso está destruído, e não é nem a maldição, é o diabo agindo. Ele pode agir em qualquer um. E eu acho que assim, o pecado, ele gera modificações na família, na cultura daquela família, ou no grupo em que aquele pecado aconteceu. Você pega, por exemplo, o adultério, né? Gera consequências. Ele tem consequências independente. O cara pode ser budista. Exato. Que ele vai ter consequências na vida dele. E você tem consequências psicológicas graves. Às vezes. Materiais. O cara engravida a amante. Materiais. A amante vai vir na família, vai falar, tem que pagar meu filho. Aí já vira aquele fuzuê. Só que nunca se explica, Léo, nunca se explica na teologia da maldição hereditária casos, por exemplo, de filhos que nasceram no meio da prostituição, que nasceram no meio do adultério, que nasceram frutos de um estupro, e que nunca conheceram Cristo e que nunca foram pessoas na mesma índole. Por quê? Não se explica. Por quê? Porque na realidade, cada ser humano tem o direito de escolha, cada um pode escolher. Então você nasce no meio de um lar onde há drogas, onde há prostituição, e você diz assim, quando você toma consciência da vida, eu não quero isso para minha vida. Eu vivi vendo meu pai massacrar minha mãe, ou bater na minha mãe, ou fazer coisas aqui em casa, eu não vou seguir esse caminho. Você decidiu e não vai seguir. O outro vê o pai fazendo isso e fala, meu pai batia na minha mãe, eu também vou bater na minha esposa. Meu pai era bêbado, eu também vou ser bêbado. Meu pai era drogado, eu também vou entrar pro mundo do crime. Exato. Então, assim, você escolhe. Então, assim, essa teologia da maldição hereditária, ela não explica os casos contrários, entende? Que são muitos. Isso, infinitos casos contrários. E eu acho que, assim, a gente, no mundo que a gente vive hoje, acaba se buscando essa questão muito mística e espiritual
Porque de novo, terceirizar tudo, né? É alguma coisa que eu falei. Eu não devia ter ido naquele lugar. É óbvio. Eu sempre comento com o Tarcísio, eu acredito que se você anda com pessoas ruins, não é a energia delas só, mas é o fato de serem pessoas ruins. Você vai aprender. O ser humano vive muito por assimilação e aprendizado. Então, se você aprendeu o comportamento, e é mais fácil você aprender o comportamento errado do que o bom. Porque o bom é subir uma ladeira, o errado é só soltar o freio que desce. Eu me preocupo, eu fico aqui todo dia, a gente grava com o Tarcísio, eu falo, meu Deus, me abençoa. Brincadeira. O assunto tá tão sério, eu falei, vamos dar uma descontraída. É verdade, né? Você vê essas companhias, né? A companhia ruim. Esse povo católico, Então, gente, aí ó. É todos nós, né? É verdade, isso é bom. Mas você vê, então, por exemplo, biblicamente você já tem um quebra disso. Porque em Ezequiel capítulo 38 fala assim: o filho não morrerá por causa do pecado do pai. A própria Antigo Testamento já fala isso, né? Por exemplo, quando você vai para Jeremias capítulo 31, verso 29 e verso 30, teologia da maldição hereditária não explica essas coisas, né? Que vai dizer assim: naqueles dias não se dirá, mas havia um dito em Israel, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram manchados. Eles não se virá. Ao contrário, diz o texto, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se mancharão. Quer dizer, se você fez o erro, você paga pelo erro. Você não vai pagar pelo erro do seu pai. É claro que, socialmente falando, a gente acaba assimilando situações. Então, se o pai gastou todo o dinheiro com prostituição, isso vai gerar uma consequência para a família. Com drogas. Exato. Agora, eu não estou falando disso, eu estou falando aqui de questões espirituais. Né? Seu pai pecou, eu não tenho que agora ficar fazendo um levantamento, uma coisa absurda isso. Nunca se viu isso na Bíblia, nunca, em nenhum versículo, nenhum texto, você tem alguém fazendo levantamento. Paulo dizendo assim: eu tenho que verificar o meu tataravô, ver se ele tem alguma coisa que ele fez errado para que eu possa... Não, Pedro, verifica aí, Pedro, se não tem lá o seu bisavô fez... Não existe isso, nenhum apóstolo ensinou isso, Jesus nunca ensinou isso, isso é besteira do povo evangélico. Deus estaria, na verdade, criando uma situação quase que sem solução, né? Porque como que você vai avaliar a vida dos seus antepassados que muitas vezes você nem conhece? Exato. É verdade. E você tem uns textos bíblicos, né? Interessante. Que eles vão falar, então, mas e o texto lá, que eu vou amaldiçoar até a terceira e quarta geração, né, diz Deus lá. Veja bem, é Êxodo capítulo 20, verso 4 até o verso 6. Então vamos ler lá o texto, né? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará cultos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então o pai ensina o filho a fazer ídolos, e o filho está no mesmo pecado do pai, então Deus vai castigando. Mas ao mesmo tempo, no verso, terceira e quarta geração, ao mesmo tempo no verso de baixo, ele diz assim: mas trato com bondade até 1000 gerações. 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, assim, logicamente, matematicamente não funciona se você for levar isso aí e dizer assim: então, eu estou pagando maldição do meu pai. Porque você tem até a terceira e quarta geração, vamos dizer assim, que houvesse essa punição do pecado. Mas aí eu tenho até 1000 gerações a bênção. Então você tem, se você foi um homem de Deus, então tem 1000 gerações tuas já estão abençoadas. Mas aí o teu neto, teu tataraneto é um cara perverso. Aí então 4 gerações. Mas e as 1000 que é para abençoar? O que aconteceu com ela? Como é que você quebrou as 1000 gerações? Eu abençoo até 1000 gerações. Então já está abençoado até 1000 gerações. Então isso é uma forma de dizer. Deus tem uma forma de explicitar a sua graça e a sua bondade. E ele está dizendo o quê? Não é uma coisa matemática aí. É uma coisa assim: eu vou abençoar aqueles que tiverem compromisso comigo. E eu vou amaldiçoar, ou seja, eu vou punir, e é o próprio Deus, não é o diabo, eu vou punir aqueles
que me desobedecerem. Até porque se a gente olhasse matematicamente para essa questão, Não dá certo. se eu dizimasse, eu teria um benefício maravilhoso, né? Exato, exato. 70 vezes, era isso, né? Aí você tem aqui um monte de Aí, questões uma que vão te troca, né? abençoar. Exato, É. exato. Então, assim, não funciona. Muito legal. Não precisava nem de Mega Sena, nada. Era só... Pronto, Quer acabou. ficar rico, dizima lá 10 Dizima mil, lá. vira 700. É o que os caras fazem hoje em dia para arrecadar dinheiro do povo, né? É. Em tudo quanto é lugar. E aí a gente Exatamente. pode entrar nessa questão, né? Eu não sei se tem relação a questão são as mesmas igrejas que tratam da prosperidade por meio de Deus, né? Deus como um agente da prosperidade material dessas bênçãos, que somos os humanos. Tá ligado essa questão, Everton? Sim, tá ligado, porque o que acontece Tô deixando aí? o Tarcísio falar, coitado. Não, tá certo. Não, eu já falei. Tá ligado. Então aí, por que tá ligado? Porque o ser humano, o homem afastado de Deus, o que ele quer? Né? Dinheiro. Né? Porque a Bíblia fala que o dinheiro se transforma num Deus na vida da pessoa. Então o ser humano está buscando dinheiro. Então o que esses líderes religiosos, tanto o catolicismo quanto o protestantismo e outros mais, né, do espiritismo e outros mais, descobriram que se você prometer dinheiro ao povo, o povo está lá. Entende? Se você prometer que o cara vai enriquecer, então o cara tá lá numa situação difícil da vida, tá lutando, ganhando um salário mínimo, não consegue pagar as contas. Aí vem alguém e diz para ele: não, aqui é o seguinte, aqui nós temos uma fórmula mágica para você receber dinheiro. Só que primeiro você tem que dar, entendeu? Então primeiro você tem que trazer para cá. Exato. Você traz para cá, depois você vai receber. E isso aí em todas as religiões. Então tá muito claro isso. Então o que acontece? As pessoas elas vão acreditando que existe um ser supremo que quer que ela seja rico, né? Mas não existe nenhum texto na Bíblia que diz que Deus quer que você enriqueça. Não. Eu tenho o Antigo Testamento na base da terra, na base da prosperidade material, porque era o Antigo Pacto. O Novo Testamento, né, os apóstolos de Jesus dizem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Né, nós estamos procurando prata e ouro hoje em dia, quando os apóstolos estavam procurando o poder de Deus. Né? Então, Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, você vê o próprio Cristo, né? Dono do ouro e da prata. E quando veio lá, e aí, o senhor paga o tributo, né? Aí ele fala pro discípulo: vai lá e lança o anzol lá e pega o peixe, que não tinha o dinheiro ali. Vai pegar o peixe lá e vai vir uma moeda miraculosamente na boca do peixe, você paga o teu e paga o meu. Mas não é para colocar no banco, não. Já paga ali, o tributo tá ali e já acabou. Então as pessoas acham que Deus é um banco, às vezes, e que quer transformar ela numa pessoa rica. E os líderes inescrupulosos, safados, sem vergonha, sem nenhum escrúpulo, eles utilizam esse tipo de coisa para roubar o povo. Então é tipo nessas igrejas onde não, traz para cá porque Deus vai te abençoar. E aí você vê o líder comprando jatinho, comprando transatlântico, comprando casa em Miami, abençoado por Deus. E o povo que está dando na miséria. Aí contrata 2 ou 3 para dar testemunhos mentirosos e falsos lá na televisão para dizer: não, eu enriqueci. Mentira! A maioria do povo está passando fome, enquanto os líderes estão nadando no dinheiro. E aí quando você vai falar para ele: não, isso aqui não é meu, é da igreja. Bom, então se é da igreja, eu vou lá buscar o seu avião para dar uma volta, já que é da igreja, não é seu. E eu sou da igreja. Exato, eu sou da igreja. Né? O gado que está lá no pasto, eu vou matar lá para fazer um churrasco, já que é da igreja, né? Então vou lá matar o gado teu que está no churrasco. Então isso aí é tudo mentira. Jesus não prometeu riqueza para ninguém. Pelo contrário, diz que o dinheiro é a raiz dos males. Né? Timóteo, Paulo vai falar. Então, o que acontece aí? Obviamente, Deus pode, se Deus quiser, prosperar alguém com um propósito. Qual o propósito? Às vezes Deus quer levantar pessoas para sustentar missionários. Não é prosperar você para você comprar uma casa em Miami e ficar passeando de jet ski. Não é isso. Esse não é o propósito de Deus, né? Para você, exato, para sair lá na Forbes. Não é o propósito de Deus na tua vida. Não, isso não é não. Deus pode prosperar alguém para essa pessoa manter agências missionárias, manter casas, né, que vão ajudar crianças, órfãos. Aí eu entendo isso aí, que Deus às vezes levanta algumas pessoas para isso.
mas a grande maioria da pessoa não vai ser prosperada por Deus nesse aspecto, não vai ter essa prosperidade de enriquecer. Né? Como é que vem os bens? Os bens, Deus te abençoa para que não falte na sua casa, Ele vai te ajudar, tá tudo certo. Mas às vezes você pode até, porque Paulo fala, eu sei passar necessidade, eu sei passar fome e eu sei ter abundância. Então nós temos que estar na paz em todos os momentos, porque nós temos a Cristo, que é o nosso tesouro maior. É Jesus e a vida com Cristo. Isso é legal, só pegando um gancho, né? Que às vezes as pessoas colocam, né? Fala rápido, senão eu pego o Deixa eu falar, senão ele pega o microfone. Brincando. De entrar, às vezes, naquela ideia, né? Por exemplo, se estou passando dificuldade, Deus não está comigo. Aí, por exemplo, Deus só está com você se você está desfrutando de várias coisas, materiais, né? Falando assim, né? Acho que entra nisso também muitas crenças a respeito disso, né? Quando a pessoa vai medir a espiritualidade de alguém a partir dos bens que ela tem. Bom, se fosse assim, então, nós vamos dizer que os políticos brasileiros, né, que tem casas em Nova York, que tem casas, né, em Orlando, que tem dinheiro na Suíça, esses são os mais espirituais de todos, são os mais homens de Deus, né, sem denegrir, sem acabar aqui com os políticos em si, porque tem político bom e tem políticos e políticos, né, mas a gente sabe, infelizmente. Então, aí você vai nos traficantes aí, né, das grandes facções que andam para cima e para baixo de aviões particulares e tal. Esses são os bens espirituais. Então, assim, na realidade, isso não tem nada a ver. Nada a ver. A vida de alguém, ela é observada pelo quanto essa pessoa se parece com Jesus. Isso mostra a espiritualidade de alguém. Quanto mais parecido com Cristo você é, mais perto de Deus você está, mais espiritual você é. Eu queria fazer um ponto, né, que eu costumava... uma época que eu estava dando catecismo para adultos na igreja, e a gente entrava nessas questões de dinheiro, e eu costumava falar assim, é óbvio, todo mundo quer dinheiro, né? Eu também quero dinheiro para poder viajar, adoro visitar restaurantes, né? E viajar para visitar restaurantes. Tem que ter restaurante. É sempre bom, mas eu acho que o dinheiro por trás, ele tem uma relação muito complicada com o poder, né? Porque assim, a acumulação de dinheiro te dá uma paz falsa e acaba, na minha visão, gerando um potencial, dependendo da pessoa, afastamento de Deus. Sim. Né? E aí, eu não sei como... normalmente, eu costumava falar para o pessoal que estava na aula de catequese sobre a questão da oração do Pai Nosso, né? Porque a hora que você vai fazer a oração, lá no meio está... assim seja feita a vossa vontade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Exato. E aí eu falava pra eles, eu falava assim, olha filho, se você tá rezando essa oração todo dia e tá tentando juntar dinheiro, vai ter vai ter uma complicação. Você tá pedindo, você tá pedindo o pão dos próximos meses, você tá pedindo o pão de hoje. Exato. Então, você tem uma ação de Deus, muitas vezes, de sustentação. Jesus falou, olhe para os passarinhos, né, que não juntem celeiros, né, e não, contudo o Pai Celestial cuida de cada um deles. Vosso Pai sabe do que vocês necessitam. Então, não fiquem atrás dessas coisas. Não busquem essas coisas. Porque são os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, que vivem atrás do comer, beber e vestir. Vocês busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a partir daí, você tem uma ideia clara de que Deus não tem como propósito enriquecer a todo mundo. Isso aí não é propósito de Deus. Aliás, a oferta para enriquecer veio principalmente do diabo, porque ele chegou até Jesus e disse, olha aqui os reinos desse mundo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então essa oferta de que a adoração enriquece não vem de Deus, vem do próprio diabo. Ô Emerson, eu lembrei agora de uma questão assim que às vezes fala pouco também, sabe, nas igrejas, né? Da questão da prosperidade espiritual, na questão dos galardões, no caso, né? O que Jesus falou a respeito disso? O que é juntar esses tesouros? Será que tem alguma ideia do que seja isso? Tem até uma passagem que fala que nós receberemos uma pedrinha e lá vai ter também escrito
ou um nome que só você vai saber. Não é interessante isso? É interessante. Jesus fala, né? Ajunteis tesouros no céu, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas antes ajuntem tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, nem a traça nem a ferrugem consome. O que é ajuntar tesouros no céu? É ajuntar adoração a Deus. É ajuntar almas que vão ser salvas pela mensagem do evangelho que você vai pregar. Isso é ajuntar tesouros no céu, ajuntar fé, ajuntar alegria, ajuntar paz de espírito, ajuntar confiança em Deus. Então, são coisas que você vai vivendo e construindo aqui na terra. Pessoas, levando a palavra a pessoas que podem ser transformadas, mudadas, salvas por Jesus, arrancadas da vida de pecado. Esses são os tesouros que você vai receber no céu. Então, até porque no céu não interessa prata e ouro. Prata e ouro está nesse mundo consumista nosso, nesse mundo de trocas. No céu você vai comprar de quem? Doido. E fala mesmo que a Nova Jerusalém, as ruas serão de cristais, de ouro, portas de ouro, exato, de safiras, e papai, tantas pedras preciosas que eles usam, que às vezes eu nem sei quais são. Tá na rua o ouro. Exato. Vai pisar. Exato. Então, o que tá ali? Ali é um simbolismo, obviamente, da preciosidade do céu. A preciosidade de estar com Deus por toda a eternidade. Né? Exato. A preciosidade da comunhão com Deus para todo sempre. Né? Isso aí que tá ali. É muito legal, né? Bacana. Muito bom. Muito bom, né? Não, se você ficou até agora, né, Léo? Vamos fazer uma chamada para ação. Exatamente. Vamos se inscrever, encaminha essa mensagem aí para as pessoas que você acha que vai fazer a diferença. Manda lá, tem um botão encaminhar. Aí no YouTube você manda pelo grupo do WhatsApp e a gente vai levar essa mensagem para mais pessoas, né? E acho que vale também, se você quer fazer alguma questão de Deus pra gente comentar aqui, se você quer colocar seu ponto, se eu concordo, não concordo, porque na verdade a gente está colocando aqui a nossa leitura, né, eu e o Tarcísio, dessas questões, e o conhecimento teológico do Everson, que obviamente a gente corrobora, porque senão não estaria aqui, né? talvez senão isso nunca teria surgido, né? Esse nosso momento, legal, esse podcast que é a questão de Deus. Exatamente. É isso aí. Muito bom. Muito bacana, né? Muito obrigado. Obrigado. Léo, tem mais alguma pergunta? Eu tô satisfeito. Por hoje? Com o microfone. Sensacional. Então, agradecer, né, a presença de vocês, né, do Léo, do Everson, né, enfim, né, que vocês estejam aí sempre conosco. E sempre com Deus. Muito obrigado aí, meus amigos. Deus abençoe vocês e até a próxima. Amém. Até a próxima. Valeu.